Olá, boa noite. Estamos começando mais um estudo bíblico de quarta-feira, aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da Sua Santa Palavra. Hoje nós vamos conversar a respeito da carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós temos dois personagens, dois pastores que tiveram a honra de receber duas cartas, Timóteo e Tito. Timóteo, nós estudamos a primeira e a segunda carta, e hoje a carta a Tito. Duas cartas que cremos ser inspiradas por Deus e que não só foram destinadas a esses pastores, mas a toda a igreja de todo o tempo. A autoria da carta é atribuída ao apóstolo Paulo, como é confirmado logo no início da carta da epístola em Tito 1:1. A linguagem, o estilo pastoral, o conteúdo doutrinário são consistentes com as outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Embora alguns estudiosos modernos questionem a autoria paulina por algumas questões estilísticas, mas a tradição histórica cristã sempre reconheceu Paulo como o autor dessa carta. A carta é uma das chamadas epístolas pastorais, juntamente com 1º e 2º Timóteo. O destinatário é Tito, um companheiro, um colaborador próximo de Paulo, embora não seja mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos. Tito aparece em várias epístolas, especialmente com destaque na segunda carta aos Coríntios. Ele era gentil, portanto não era judeu, e convertido ao cristianismo, provavelmente por meio do próprio Paulo, conforme Tito 1:4, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Paulo o considerava um filho espiritual. Tito havia sido deixado por Paulo na ilha de Creta com uma missão específica, organizar a igreja local e estabelecer uma liderança fiel, conforme Tito 1:5. Creta era uma ilha grega com reputação difícil. O próprio Paulo cita um ditado cretense que descrevia os habitantes como mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Está registrado na carta a Tito, no capítulo 1, no versículo 12. Essa carta ela foi escrita provavelmente entre o ano de 63 a 66 depois de Cristo, após a primeira prisão de Paulo em Roma, que está descrita em Atos 28. E antes da sua segunda prisão e o martírio final. Isso significa que foi escrita depois dos Atos dos Apóstolos. Isso explica porque ele não é citado ali. Em um período em que Paulo estava em liberdade, e na liberdade ele fazia o que ele mais gostava e o que ele dedicou à vida: evangelização, missão. Mas qual o propósito? Por que Paulo escreveu essa carta e por que essa carta não serve apenas para Tito, mas para todos nós cristãos de todos os tempos? O propósito principal da carta é instruir Tito a organizar e fortalecer a igreja em Creta. Paulo orienta sobre a nomeação de pastores, de presbíteros com critérios claros, conforme a gente vê em 1 Tito, Tito capítulo 1, 5-9. Também ele destaca, Paulo, o combate aos falsos mestres e doutrinas erradas, a promoção de um estilo de vida coerente com a sã doutrina, especialmente nas diversas faixas etárias. Muito interessante as recomendações que nós vamos ver a seguir, especialmente no capítulo 2. Também Paulo faz uma exortação especial a Tito para que ele e os cristãos de Creta façam boas obras, como frutos da fé, testemunho ao mundo, no capítulo 3. E também a defesa da graça de Deus como base da salvação e da transformação de vida. A gente tem estudado na congregação como é importante separar, distinguir lei e evangelho. E isso não é uma novidade na igreja. Muitas vezes a lei era pregada como necessária à salvação, seja através de preceitos, através de cerimônias, através de ações. E isso também não é uma coisa que está no passado, é algo que continua presente. Mesmo nas igrejas, você precisa fazer algo para receber algo. Por exemplo, o dízimo, por exemplo, as campanhas, o propósito com Deus, em que você faz uma promessa esperando algo em troca.
Portanto, o resumo dos propósitos da carta é que o apóstolo Paulo deseja que Tito organize a igreja, combata falsos ensinos, promova uma vida cristã saudável e coerente com o evangelho da graça. Então, vamos olhar um pouquinho para a estrutura, também o esqueleto dessa carta. Ela começa com uma saudação no capítulo 1, do versículo 1 a 5. Depois, do 6 ao 16, ele apresenta as características dos líderes e combate aos falsos mestres. No capítulo 2, um destaque como a vida cristã deve ser. No 3, o relacionamento com a sociedade, a ênfase nas ações dos cristãos, que são chamadas as boas obras, como testemunho. E o capítulo 3, do 12 ao 15, o encerramento. Então, a aplicação dessa carta para a nossa vida. A liderança na igreja deve ser séria. Ela deve ser fiel e comprometida com a verdade. Olha o que ele diz, 6 a 16. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que buscam. E aí ele lembra os personagens bíblicos que pela fé foram salvos. Né? Noé, também Abraão, e não só salvos, mas mostra que também a fé produz obras. Né? Pela fé peregrinou Abraão, pela fé também a própria Sara, né, teve filhos. 13, todos morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Todos estavam esperando o Messias, mas não viram o Messias. Nós também, pela fé, esperamos a volta de Jesus. Então, é importante a gente lembrar que pela fé nós somos salvos, e pela fé nós produzimos boas obras, e pela fé também nós caminhamos nesse mundo confiantes na volta de Cristo. Então, 1:6, Tito 1:6 a 16, ele enfatiza, né, que, por exemplo, para ser ministro, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, né? Então ele vai mostrando como é que deve ser a liderança da igreja. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, apegado à palavra, que é fiel. E aí ele no 10 em diante ele vai dizer para tomar cuidado com os falsos mestres. Olha o que ele diz. Foi um dos cretenses, versículo 12, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são mentirosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Ou seja, aqui a preocupação realmente que a liderança e ela seja fiel à palavra, conheça a palavra, viva a palavra e combata os falsos ensinos. Então é muito importante que eu e você também tenhamos essa postura de sermos fiéis à palavra, lermos a palavra, conhecermos a palavra, vivermos de acordo com a palavra e combater os erros dos falsos mestres. Por isso da preocupação, veja, ele está numa cidade difícil, esse provérbio que o cretense é mentiroso, né, que são feras terríveis, ele obriga a pregação de Tito para que haja uma mudança de vida quando essas pessoas se tornem cristãs. Então veja, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que sejam mestras do bem. Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. E ele alerta Tito: seja você um exemplo de boas obras. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus senhores, que não sejam respondões. Ou seja, toda pessoa que tem contato com a palavra de Deus chega na sua vida a transformação, a mudança de vida. Uma mudança progressiva, com altos e baixos, mas uma busca por viver algo novo. Não viver a partir dos nossos desejos, do que a sociedade julga como certo, mas sim aquilo que Deus nos orienta a viver. E ele lembra uma coisa tão bonita no 2:11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Então a salvação que nós temos pela fé em Cristo Jesus, ela vem a nós de maneira gratuita de Deus. E olha o que ele diz no seguinte, no 2:12, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então a graça de Deus, o Evangelho, ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai moldando o nosso coração.
ele vai amolecendo o nosso coração. Mas nem sempre é de uma hora para outra. Isso é um processo que leva tempo. Você, por exemplo, está muito tempo sem fazer uma atividade física, você começa a fazer atividade física, o teu corpo começa a responder, mas ele não de uma hora para outra vai ficar elástico, vai ficar forte, vai ficar mais magro, vai ficar mais saudável. Isso é um processo que requer tempo, né, dedicação, repetição, e você vai crescendo. Por isso a gente bate sempre na tecla para que eu e você continuemos meditando na palavra de Deus. Porque a salvação pela graça leva à mudança de vida. Isso é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Ela nos educa a viver de uma maneira santa.